Imagine você caminhando pelas pedras milenares de Jerusalém e, de repente, descobrir que sob seus pés repousam os vestígios de uma história que confirma, em detalhes impressionantes, os relatos do Tanakh, a Bíblia hebraica. Foi exatamente isso que aconteceu quando arqueólogos desenterraram a famosa inscrição de Tel Dan, a primeira evidência arqueológica da existência da casa de Davi. Por séculos, estudiosos céticos argumentaram que Davi, o rei e poeta de Israel, era apenas uma figura mitológica. Mas a inscrição, esculpida em pedra no século 9000 a.C., veio à tona como uma assinatura do passado, mudando completamente o debate. Pouco tempo depois, outra descoberta veio reforçar a confiabilidade dos textos bíblicos. O rolo de Isaías, encontrado entre os manuscritos do Mar Morto nas cavernas de Qumran. Datado de cerca de 150 a.C., ele contém praticamente o mesmo texto do livro de Isaías que lemos hoje. A precisão textual ao longo dos séculos é tão grande que desafia qualquer explicação puramente natural. Como pode um texto sobreviver milênios sem distorções significativas? A resposta pode estar na reverência com que o Tanakh foi tratado desde o início. E não para por aí. Em Jerusalém, arqueólogos descobriram o que muitos acreditam ser o selo do profeta Isaías. Encontrado a apenas alguns metros do local, onde também foram escavados artefatos do tempo do rei Ezequias, o selo de argila traz o nome Yesha-Yahu, Isaías, junto à palavra nave, profeta, ou quase isso, já que a palavra está parcialmente danificada. A proximidade dos achados e o contexto cronológico fazem muitos estudiosos acreditarem que se trata, de fato, do selo do profeta bíblico. Mas para compreender a importância dessas descobertas, é preciso antes entender o que é o Tanakh. Tanakh é um acrônimo que representa as 3 divisões principais das escrituras hebraicas. Torá, a lei, que compreende os 5 primeiros livros atribuídos a Moisés, Bereshit, Gênesis, Shemot, Êxodo, Vaikra, Levítico, Bamidbar, Números e Devarim, Deuteronômio, Neviim. Os profetas, divididos entre os profetas anteriores, como Josué, Juízes, Samuel e Reis, e os profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores. Ketuvim, os escritos, que incluem os Salmos, Provérbios, Jó, Rute, Ester, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. O Tanakh não é apenas um conjunto de textos religiosos, é também um repositório da história, cultura e espiritualidade do povo judeu. A estrutura e composição do Tanakh refletem séculos de tradição oral e escrita. Foi copiado e preservado com extremo cuidado por escribas chamados sofrim, os escribas judeus, que seguiam regras rigorosas para garantir a integridade do texto. Essa integridade é o que torna as descobertas arqueológicas ainda mais surpreendentes. Ao escavar ruínas em Israel e nos territórios vizinhos, arqueólogos têm encontrado evidências físicas que coincidem com nomes, eventos e até mesmo práticas religiosas descritas no Tanakh. Um exemplo fascinante são os altares e locais de culto encontrados em lugares como Tel Arad e Beersheba, que revelam como era a prática religiosa em Judá antes do exílio babilônico. Outro conceito fundamental é a Masorá, a tradição de anotações feitas por escribas chamados massoretas. Eles viveram entre os séculos VI e X da Era Comum, e foram responsáveis por padronizar o texto hebraico, adicionando sinais vocálicos e marcações para garantir uma leitura uniforme e correta. Seu trabalho é a base do que hoje conhecemos como o texto massorético, a principal versão do Tanakh, usada por judeus em todo o mundo. E há ainda os Targumim, traduções antigas do Tanakh para o aramaico, a língua falada pelos judeus no período do Segundo Templo. Essas traduções eram lidas nas sinagogas junto com o texto original hebraico, ajudando o povo a compreender as escrituras. Ao lado dos Targumim, destaca-se a Septuaginta, uma tradução grega do Tanakh feita por judeus em Alexandria, no Egito, no século III a.C. Curiosamente, essa versão foi a mais usada pelos primeiros cristãos e é frequentemente citada no Novo Testamento. Todas essas tradições e descobertas nos mostram que o Tanakh não é apenas um documento antigo, mas um testemunho vivo de uma fé preservada através dos séculos,
uma fé que continua ecoando nas pedras, nas tumbas e nas palavras do povo de Israel. À medida que avançamos nessa jornada pelo Tanakh e suas conexões arqueológicas, mergulhamos mais profundamente nas complexidades históricas e espirituais que moldaram o povo de Israel. Cada escavação, cada fragmento de pergaminho ou selo de barro nos conta não apenas sobre reis e profetas, mas sobre uma sociedade que viveu com uma consciência constante da presença divina em sua história. Entre as descobertas mais notáveis está o Ofal, uma parte elevada da antiga Jerusalém, próxima ao Monte do Templo. Ali, arqueólogos encontraram estruturas monumentais datadas da época do rei Salomão, incluindo um portão fortificado e uma torre de vigia. Esses achados, combinados com registros bíblicos em Reis e Crônicas, oferecem uma evidência tangível da organização administrativa e da importância estratégica de Jerusalém no período do Primeiro Templo. Tais descobertas ajudam a contextualizar os relatos bíblicos não como mitos, mas como documentos que refletem realidades sociopolíticas concretas. Outro exemplo é a escavação de Laquish, uma cidade fortificada de Judá mencionada em diversos trechos do Tanakh. Em Laquish, arqueólogos encontraram os chamados Ostraca de Laquish, fragmentos de cerâmica com mensagens escritas que relatam o cerco da cidade pelos babilônios, pouco antes da queda de Jerusalém, em 586 a.C. Esses documentos, escritos por soldados e comandantes, não só corroboram o relato bíblico da destruição, como também nos oferecem uma visão angustiante da vida no campo de batalha. Mas como essas descobertas dialogam com a estrutura e a mensagem do Tanakh? A resposta começa com a forma como o texto sagrado foi transmitido. Já mencionamos os sofrim, os escribas responsáveis por copiar as escrituras com precisão quase obsessiva. Eles não apenas transcreviam letras, mas contavam cada uma delas, cada palavra, cada verso. Se encontrassem um erro, o rolo inteiro poderia ser descartado. Essa atenção ao detalhe é uma das razões pelas quais o conteúdo do Tanakh permaneceu tão consistente ao longo dos séculos. Com o surgimento dos massoretas, entre os séculos VI e X da Era Comum, o Tanakh passou a ser acompanhado por um sistema de marcações fonéticas e notas marginais que padronizavam a pronúncia e a leitura. Os massoretas da escola de Tiberíades são especialmente conhecidos por sua precisão. O resultado é o texto massorético, que continua sendo a base para a maioria das traduções modernas da Bíblia hebraica. Outro fenômeno importante na história do Tanakh é a sua tradução para outras línguas. Já falamos dos Targumim e da Septuaginta, mas é preciso notar que essas traduções não foram simples substituições linguísticas. Muitas vezes, traziam interpretações, comentários e adaptações culturais. A Septuaginta, por exemplo, influenciou profundamente a teologia cristã primitiva, já que muitas citações do Antigo Testamento no Novo Testamento vêm diretamente dessa versão grega. Além das palavras, a materialidade dos textos também importa. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos entre 1947 e 1956 nas cavernas de Qumran, revolucionaram os estudos bíblicos. Entre os mais de 900 documentos encontrados, cerca de 200 são textos bíblicos, representando quase todos os livros do Tanakh. Compará-los com o texto massorético revelou diferenças mínimas, confirmando a estabilidade textual ao longo de milênios. Além disso, os manuscritos nos mostraram outras formas de interpretação da Bíblia no período do Segundo Templo, como os Pesharim, que explicam os textos bíblicos à luz dos acontecimentos contemporâneos daquela comunidade. Essas tradições de transmissão textual são reforçadas pelas descobertas físicas. Um exemplo significativo é a cidade de Hazor, que era uma das principais cidades de Canaã antes da conquista israelita, conforme descrito no livro de Josué. Em Hazor, arqueólogos encontraram evidências de destruição por incêndio que coincidem com o período estimado da conquista. Além disso, foram achados tabletes cuneiformes que confirmam a importância econômica e administrativa de Hazor, como descrito nas Escrituras. Já em Samaria, capital do Reino do Norte de Israel, escavações trouxeram à luz palácios artefatos fenícios e inscrições que revelam a influência estrangeira sobre a corte israelita.
algo que é refletido nas críticas dos profetas, especialmente Oséias e Amós. Eles denunciavam a corrupção e o sincretismo religioso promovido pela monarquia samaritana. Em Jerusalém, descobertas recentes incluem a chamada estrutura de pedra escalonada e o chamado Grande Pedra de Escada, na cidade de Davi. Esses elementos arquitetônicos, possivelmente associados ao Palácio de Davi ou à administração salomônica, dão credibilidade ao relato bíblico sobre a importância política e espiritual da cidade. A arqueóloga Eilat Mazar, uma das principais responsáveis pelas escavações ali, defendeu que essas estruturas pertencem à época do rei Davi, o que continua sendo tema de intenso debate acadêmico. Além dos locais físicos, os nomes pessoais mencionados na Bíblia têm sido confirmados por achados epigráficos. Um exemplo notável é o selo de Baruque, filho de Nerias, escriba do profeta Jeremias. Encontrado em Jerusalém, o selo traz exatamente esse nome, assim como o título escriba, como aparece em Jeremias 36. Outro exemplo é o selo de Gedalias, governador nomeado pelos babilônios após a destruição do templo. Esses selos funcionam como assinaturas preservadas no tempo, conectando personagens bíblicos com o mundo real. Um detalhe fascinante é a correspondência entre os nomes de reis de Judá e Israel e os reis assírios e babilônicos em registros externos. Por exemplo, as crônicas assírias mencionam a submissão de Ezequias, rei de Judá, ao rei Senaqueribe, confirmando os relatos bíblicos em 2 Reis 18. O obelisco negro de Salmanasar III menciona o rei Jeú de Israel, pagando tributo ao Império Assírio, e o mais impressionante, mostra uma imagem desse rei se prostrando diante do monarca estrangeiro. Essa é a única representação gráfica de um rei israelita já encontrada. Tais achados servem como peças de um enorme quebra-cabeça que, quando montado, revela não apenas a história do povo judeu, mas o entrelaçamento dessa história com uma fé que se manifesta em palavras, pedras e pergaminhos. E é justamente essa integração entre fé e arqueologia que desafia as abordagens céticas que por muito tempo tentaram separar o texto bíblico da realidade histórica. Essa resistência em reconhecer o valor histórico do Tanakh muitas vezes se baseia em paradigmas modernos que desconsideram o papel da tradição oral, da transmissão comunitária da memória e do testemunho coletivo. Mas as descobertas continuam aparecendo, e com cada novo achado, uma camada de dúvida é removida, enquanto a credibilidade do texto sagrado cresce. Portanto, quando falamos do Tanakh à luz da arqueologia, não estamos apenas validando dados históricos. Estamos reafirmando que o texto bíblico não surgiu no vácuo, mas em meio a civilizações complexas, conflitos políticos, transformações espirituais e, acima de tudo, uma busca contínua por sentido e revelação. Essa busca não terminou. Ainda hoje, equipes de arqueólogos, historiadores, teólogos e linguistas trabalham juntos para decifrar textos, escavar ruínas e reinterpretar antigos enigmas. E cada nova peça do quebra-cabeça nos aproxima não apenas da história de um povo, mas do entendimento mais profundo do que significa ser humano em relação ao divino. Agora, ao cruzarmos a ponte que conecta o Tanakh ao Novo Testamento, entramos em um território onde a fé, a história e a esperança messiânica se entrelaçam de maneira profunda. O que para muitos pode parecer dois mundos distintos, o judaísmo bíblico e o cristianismo nascente, na verdade representa uma continuidade que só se entende plenamente quando se compreende o pano de fundo das escrituras hebraicas. Para os primeiros seguidores de Yeshua, Jesus, o Tanakh não era apenas uma coletânea de textos antigos. Era a base de toda a revelação divina, o solo fértil no qual cresceria a nova compreensão messiânica. A palavra hebraica Mashiach, ou Messias, aparece no Tanakh não apenas como título para reis e sacerdotes ungidos, mas também como símbolo de uma esperança escatológica, a vinda de um líder final que restauraria Israel e traria paz ao mundo. Essa expectativa messiânica está presente em diversos textos, como em Isaías 9, onde se fala de um menino que nos nasceu e que será chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Outro exemplo central é Isaías 53,
onde a figura do servo sofredor é apresentada como aquele que foi traspassado por causa das nossas transgressões. Essas passagens foram vistas pelos primeiros discípulos de Yeshua como profecias claras sobre sua vida, morte e ressurreição. A arqueologia contribui para essa compreensão ao confirmar o contexto em que esses textos circulavam. Os manuscritos do Mar Morto, por exemplo, incluem cópias do livro de Isaías, que antecedem o nascimento de Jesus em mais de 100 anos. Isso mostra que essas profecias já eram lidas, estudadas e esperadas muito antes do advento do cristianismo. A autenticidade do conteúdo messiânico de Isaías, portanto, não pode ser atribuída à interpolação cristã posterior. Além disso, textos como os Salmos e os livros de Daniel, Zacarias e Miqueias estão repletos de imagens e promessas que foram reinterpretadas à luz da vida de Yeshua. Em Miqueias 5:2, por exemplo, lemos que o Messias nasceria em Belém, cidade de Davi. Em Zacarias 9:9, o Messias é descrito como entrando em Jerusalém montado em um jumento, um episódio que os evangelhos relatam com detalhes no que ficou conhecido como Domingo de Ramos. O livro de Daniel, particularmente o capítulo 9, traz uma das profecias mais estudadas em relação ao tempo da vinda do Messias. O texto fala de 70 semanas e menciona um ungido que será morto e não terá nada. Essa passagem foi objeto de intenso debate entre rabinos, estudiosos e teólogos, pois muitos veem nela uma previsão precisa do tempo da crucificação de Yeshua. Mas para além da exegese teológica, há uma dimensão prática e humana nessas conexões. Os discípulos, todos judeus, estavam profundamente enraizados no Tanakh. Eles interpretaram a ressurreição de Yeshua à luz do Salmo 16, onde Davi declara que Deus não permitirá que seu santo veja a decomposição. E o Salmo 22, que começa com o grito: Deus meu, por que me desamparaste? Ecoa as palavras de Yeshua na cruz e descreve com precisão a crucificação séculos antes da invenção desse método de execução. Além disso, o livro de Atos dos Apóstolos, particularmente os sermões de Pedro e Paulo, está repleto de citações diretas do Tanakh. Quando Pedro prega em Jerusalém após o Pentecostes, ele cita o profeta Joel para explicar a descida do Espírito Santo. Paulo, em suas cartas, constantemente usa o Tanakh para fundamentar suas argumentações, seja sobre a justificação pela fé, como em Abacuque 2:4, ou sobre o chamado dos gentios, como em Isaías 49. Essas conexões mostram que os primeiros seguidores de Yeshua não consideravam sua fé uma ruptura com o judaísmo, mas sim seu cumprimento. Eles viam o Messias como a realização das promessas feitas a Abraão, a Davi e aos profetas. O Novo Testamento está, portanto, impregnado de Tanakh. Não há como compreender plenamente os evangelhos e as cartas apostólicas sem esse pano de fundo. No entanto, essa leitura messiânica não foi aceita por todos os judeus da época, e ainda hoje divide opiniões. A arqueologia ajuda a entender essas divisões. Em Qumran, por exemplo, os manuscritos revelam que havia expectativas múltiplas sobre a figura messiânica. Alguns esperavam um Messias sacerdotal, outros um Messias real, e ainda outros falavam de 2 Messias. Essa diversidade de interpretações mostra que a ideia de um Salvador não era unificada nem simples. Na cidade de Cesareia Marítima, escavações revelaram inscrições ligadas a Pôncio Pilatos, o governador romano que, segundo os evangelhos, lavou as mãos diante da crucificação de Yeshua. A existência e o cargo de Pilatos, antes questionados, foram confirmados por uma pedra com seu nome, reforçando a historicidade do contexto neotestamentário. Outras descobertas, como sinagogas do século I em Cafarnaum e Magdala, mostram o tipo de ambiente em que Yeshua ensinava. As sinagogas eram centros comunitários de estudo da Torá, onde os rolos do Tanakh eram lidos publicamente. Não é difícil imaginar Yeshua abrindo um desses rolos, como descrito em Lucas 4, para ler a profecia de Isaías sobre o ano aceitável do Senhor, e então declarar: Hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Em Nazaré, sua cidade natal, escavações revelaram uma vila agrícola modesta, o que bate com a descrição do Novo Testamento. E em Jerusalém, o local tradicional do Gólgota e do sepulcro vazio
continua a ser tema de investigações arqueológicas que tentam entender melhor o cenário da crucificação e ressurreição. A interconexão entre o Tanakh e o Novo Testamento é, portanto, uma tapeçaria rica e complexa. Os eventos, as figuras e as profecias do Antigo Testamento são como a fundação sobre a qual se constrói o entendimento cristão da missão de Yeshua. Ao reconhecer isso, tanto judeus messiânicos quanto cristãos gentios podem apreciar melhor a profundidade e a continuidade das Escrituras. A jornada que trilhamos até aqui nos conduziu por séculos de história, fé e escavações que revelam a beleza e a complexidade do legado bíblico. Neste momento final, vamos mergulhar ainda mais profundamente nas descobertas arqueológicas recentes que continuam a iluminar as páginas do Tanakh e do Novo Testamento, fortalecendo a fé e conectando o passado ao presente. Nos últimos anos, diversos achados têm chamado a atenção da comunidade científica e religiosa. Um dos mais impactantes foi a descoberta de fragmentos adicionais dos manuscritos do Mar Morto em uma caverna do deserto da Judéia. Esses textos, que incluem trechos dos livros de Zacarias e Naum, datam do século II a.C. e são escritos em grego, o que reforça a difusão das escrituras mesmo entre judeus da diáspora. A importância desses manuscritos vai além do conteúdo. Eles comprovam a antiguidade e a consistência das escrituras ao longo dos séculos. Outro achado significativo ocorreu na cidade de Shiló, onde a Arca da Aliança permaneceu por um período após a conquista de Canaã. Escavações recentes revelaram estruturas que correspondem à descrição bíblica do local de culto. Fragmentos de cerâmica, ossos de animais sacrificados e fundações de um grande edifício sugerem práticas religiosas ali realizadas, provavelmente pelos israelitas nos dias dos Juízes e de Samuel. Na região do Vale do Elá, onde Davi enfrentou Golias, arqueólogos descobriram a cidade fortificada de Khirbet Qeiyafa. A cidade, datada do século X a.C., apresenta características urbanas avançadas e inscrições em proto-hebraico, sugerindo uma administração centralizada compatível com o período do reinado de Davi. Essa descoberta reforça a historicidade do Reino Unido de Israel, frequentemente questionada por estudiosos mais céticos. Outro marco arqueológico foi a identificação da cidade de Ai, mencionada em Josué como uma das primeiras conquistas de Israel após Jericó. Escavações em locais candidatos revelaram muralhas destruídas por fogo, bem como cerâmicas e ferramentas que coincidem com o relato bíblico, embora o debate sobre sua exata localização ainda permaneça. Em Tel Laquish, a escavação de um santuário cananeu revelou objetos de culto e estátuas que demonstram práticas religiosas que os israelitas foram ordenados a rejeitar. Essas evidências não só mostram a fidelidade dos relatos bíblicos ao contexto cultural da época, como também ilustram o confronto entre a adoração ao Deus de Israel e os cultos pagãos ao redor. Mais ao norte, na Galileia, descobertas em sítios como Séforis e Tiberíades trouxeram à tona mosaicos, sinagogas e casas que datam da época de Yeshua. Esses achados ajudam a compor o cenário cotidiano do século I, revelando um ambiente onde tradições judaicas e influências greco-romanas coexistiam. As descobertas arqueológicas continuam a nos surpreender. Seja com pequenos selos de argila que carregam nomes de figuras bíblicas, seja com ruínas de cidades inteiras que antes eram consideradas míticas, cada achado reforça a confiança nas Escrituras. Mais do que isso, eles nos ajudam a entender melhor o contexto histórico e cultural em que a fé israelita se desenvolveu e se manteve viva. Neste ponto, é impossível não refletir sobre o impacto dessas revelações na vida espiritual dos judeus messiânicos em Israel e no mundo. A arqueologia não é apenas uma ciência do passado. Ela é também uma ponte entre o antigo e o moderno, entre a fé e a razão, entre o escrito e o vivido. Para o judeu messiânico, que crê em Yeshua como o Messias prometido, essas descobertas fortalecem a convicção de que as promessas feitas por Deus são reais, documentadas não apenas em pergaminhos, mas também em pedras e ruínas. Chegar até aqui nesta jornada é uma conquista. Se você assistiu a este vídeo até o final, saiba que você é uma pessoa de fé, sedenta por conhecimento, apaixonada pela verdade e pelo aprendizado. Que sua busca continue frutífera e iluminada.
Aproveite este momento para deixar seu like, se inscrever no canal para não perder mais conteúdos como este e compartilhar este vídeo com pessoas e grupos que você ama ou sabe que precisam dessas informações. A palavra de Deus continua viva, nas Escrituras, na história e agora também na arqueologia. Muito obrigado por caminhar conosco nesta jornada de fé e descoberta.